Olá, eu sou Isa Minatel, psicopedagoga, autora do livro Crianças Sem Limites, e hoje é o nosso vídeo de quinta, que eu tô com um propósito esse ano de gravar um vídeo e colocar no ar toda quinta, então antes tarde que mais tarde, já ficou tarde, mas aqui vai o vídeo de hoje. E eu queria falar sobre o uso da programação neurolinguística com as crianças. Eu não sei se você conhece a programação neurolinguística, é uma ciência muito interessante que mudou minha vida e que tem mudado também, tem me dado mais recursos para lidar com algumas situações relacionadas ao meu filho. Eu vou te contar aqui 2 casos de usos específicos da programação neurolinguística, conhecida como PNL, porque programação neurolinguística, né? Então PNL, e de como a gente tem usado isso. Eu ainda quero transformar isso num curso, aproveitar a plataforma do Mundo em Cores, que está aí como uma grande escola de pais, para oferecer uma solução como essa, né, de como usar a programação neurolinguística com as suas crianças. Mas ainda não tem esse curso, então eu vou compartilhar aqui a minha experiência e deixar você talvez curioso, talvez com vontade de saber um pouquinho mais sobre isso e de pesquisar de repente se isso pode ser interessante também para você. Bom, a primeira situação é uma situação em que o meu filho assistiu um filme e a gente não tem como controlar mesmo todo o conteúdo antes que eles assistam, algumas coisas a gente assiste junto, e depois ficou com medo de um dos personagens, não conseguia mais sair de perto de mim, fazer as coisas sozinho. E estava incomodando demais. Um dia eu estava no meu quarto, ele queria ir no cômodo ao lado para pegar algum objeto que estava lá e não queria ir sozinho, porque estava com medo. O meu filho tem 5 anos, para você saber de que faixa etária que eu tô falando, né? E nessa ocasião eu falei, gente, preciso dar um basta nisso, como é que eu vou fazer? Eu perguntei pra ele, por que você não quer ir sozinho? Porque eu tô com medo. Medo do quê? Medo da ovelha do filme, aquele que aconteceu um monte de coisa nas cidades, calma aí que eu já lembro o nome dele. Medo da ovelha, que começa boa no filme todo, Zootopia, isso, medo da ovelha do Zootopia, e no final é uma ovelha má. Eu falei, é mesmo? E onde ela tá? Ele falou, na minha cabeça. Bom, tudo que tem dentro da nossa cabeça é assunto da programação neurolinguística, né? Então, o nosso pensamento é formado por imagens. Existe uma técnica da programação neurolinguística chamada de submodalidades. Como assim? Ela nos diz que todos os nossos pensamentos têm cor, tamanho, forma, nitidez, enfim, tem propriedades de imagem. E que essas propriedades, se forem alteradas, podem também alterar os sentimentos que estamos sentindo, nosso estado. E então foi isso que eu fui trabalhar com a minha criança. Eu perguntei, ela tá na sua cabeça? Tá. De que tamanho ela tá? Grande? Eu falei, você consegue deixar ela pequenininha? E aí ele fez um esforço assim, interno e falou, consigo. Passado um tempo, eu vi que ele tinha conseguido aquilo, eu disse, e que cor ela está? Ah, mas tá branca. Eu falei, você consegue pintá-la de rosa? Ele volta pra dentro de si um pouquinho, sobe os olhinhos e diz, consigo. E aí eu disse, e onde ela está na sua mente, assim, no meio da tela da sua mente ou mais para algum canto? Tá bem no meio. Você consegue colocar ela bem num cantinho, assim, bem pequenininha, lá no cantinho, pintadinha de rosa? Consigo. E finalmente ele me disse, ela tá segurando uma arma. Eu falei, é mesmo? E o que você quer colocar na mão dela? Ele falou, ah, vou colocar um brinquedinho de nada. E deu risada. Nessa altura, né? E aí a gente vai observando a expressão facial da criança, que já vai trazendo pra gente informações, e o nome disso é calibração. Você vai percebendo que ele já está num outro estado, estava num estado de tensão e medo, e agora está num estado de graça, né? De alegria. E aí eu disse, o que você sente agora? Essa ovelha continua dando sentimento de medo em você? Ele disse, não. Eu falei, então pode ir lá buscar o que você precisa. E ele foi. É muito interessante, porque a repetição de exercícios como esse fizeram a gente, em alguns dias, conseguir se livrar do problema do medo da personagem do filme da Zootopia, né? Então esse foi um caso da aplicação da técnica de submodalidades com a minha criança em relação ao medo.
A outra situação foi uma em que ele estava com dor de barriga. Então ele não estava bem, não essa dor de barriga de ir ao banheiro, mas uma dor física na barriga, né? E que estava incomodando um pouquinho. E aí reclamou e a gente pensou o que poderia ser, o que não poderia ser, enfim. Aí eu disse para ele: filho, toda dor é uma comunicação do nosso corpo. Ela quer nos dizer alguma coisa. O nosso corpo querendo falar com a gente alguma coisa. Então, feche os seus olhos, converse com a sua dor de barriga e pergunte a ela: qual é a intenção positiva dela? O que ela quer te dizer? E a criança vai facilmente, gente. O adulto, se eu falo, fecha o olho e conversa com a sua dor, ele fala: você é louca, você tem problema, olha o que você tá me falando. Não, a criança é linda, a criança sem reservas, sem, né, essas coisas todas que a gente já tem de não acreditar nas coisas, cheio de padrões, cheio de querer achar que a gente já sabe de tudo. E ele fechou os olhinhos, conversou com a própria dor e disse, depois de algum tempinho: ela quer que eu vá descansar. Ela disse que veio para isso. Falei: então diga para ela, e aí a negociação interna, diga para ela que você vai descansar e que ela então pode ir embora, que você tá indo descansar. E assim ele fez. Eu falei: e agora vá descansar mesmo, que foi isso que você combinou, negociou com a dor. E gente, 10 minutos depois ele disse: mamãe, passou, eu estou bem. E ele, que estava deitadinho, já ficou bem, já se animou e já foi, né, continuar a vida. Né? E isso é muito interessante. Muitas vezes a gente se enche de remédio, né, e cobre o sintoma e não entende que o corpo estava, por exemplo, pedindo uma pausa, pedindo um descanso, pedindo alguma coisa pra gente que a gente não sabe, né? Então, eu usei a técnica de negociação interna com a dor para lidar com essa, né, questão física de dor do meu filho, né? Então, é isso. Tem inúmeras coisas mais que a gente pode aplicar. Mas no vídeo de hoje eu quis trazer esses dois exemplos do uso da programação neurolinguística com as nossas crianças. Eu uso o tempo inteiro na minha comunicação com ele a questão, por exemplo, do rapport, que é estabelecer relacionamento, conseguir primeiro acompanhar para depois conseguir conduzir a sua criança para aquilo que é necessário, para aquilo que você deseja. Então, assim, tem muita coisa interessante. Fica a dica. Se você é da região de Vitória, no Espírito Santo, eu recomendo procurar mais informações sobre programação neurolinguística no INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal, que é onde eu fiz das minhas 3 formações, né, dos meus 3 cursos de programação neurolinguística. Então eu recomendo muito, né, tem muita seriedade no trabalho e é responsável por grande parte do meu conhecimento e das minhas transformações em relação à programação neurolinguística na minha vida. No mais, deixa aqui o seu comentário, conta pra mim se você achou isso interessante, o que é que você achou desse vídeo, se você tiver alguma dúvida também, deixa um comentário aqui embaixo, marca as pessoas que têm filhos, que trabalham com crianças, que você acha que pode de alguma maneira se beneficiar com conteúdo como este e compartilha, que assim a gente dissemina mais recursos que a gente tanto precisa para lidar com as nossas crianças, né? Curta as nossas páginas, curta a página Isa Minatel, inscreva-se aí no canal no YouTube e mantenha contato. Curta também Mundo em Cores para saber dos cursos que a gente está tendo por lá. A gente ainda não tem esse de PNL, mas a gente já tem Montessori em casa e em breve, não conta que eu contei, mas vai ter novidade por aí relacionada à disciplina positiva. Eu acho que pode te interessar bastante. Um beijo grande e até a próxima.